Dentro do fisiculturismo, a gente tem 8 poses principais que em todo campeonato tem. São as chamadas poses mandatórias. E durante a história do esporte, tiveram caras que ganhavam de todo mundo em uma pose específica. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nisso. Quais eram as melhores poses mandatórias do fisiculturismo? O melhor duplo bíceps de frente, na minha opinião, é do Dexter Jackson. Por causa do abdômen simétrico dele, a proporção do físico e os bíceps gigantes, ele ficava muito estético e dá pra reconhecer que é de longe ele posando. Porém tem um Paul Gillett, que é praticamente o Dexter se fosse um Mass Monster. E dá pra argumentar que ele é até melhor que o Jackson se você preferir. Mas se curtir mais a estética old school, tem o Brian Buchanan, o dono da cintura mais fina do esporte e o cara que tem o melhor V-taper da história. Mas vai da tua preferência. Eu acho que o Dexter é mais balanceado entre eles, por isso ele fica na frente. Expansão dorsal de frente. Essa é bem óbvia e o Dorian Yates passa o carro em geral. Tendo uma das melhores dorsais da história e posando bem demais, essa pose era um absurdo e digna de ter uma estátua. Mas um atleta moderno que bate muito bem essa pose é o Chris Bumstead. Mesmo essa pose não sendo da Classic, o Sebum tem uma das melhores expansões de todos os tempos. Melhor que muito atleta da Open. Peitoral melhor lado. Na Golden Era, o Arnold era o rei dessa pose. Ele teve provavelmente o peito mais desenvolvido da história, mas como a pose não é apenas o peitoral, ele não é o primeiro lugar. Pra mim, fica entre o Ronnie Coleman e o Kevin Levrone. O Coleman era bem mais maçudo e detalhado que o Levrone, mas o Kevin posava bem melhor e era mais estético que ele. Então fica bem equilibrado entre os dois. No final, acho que o volume e condição do Ronnie dava uma vantagem pequena pra ele, então ele leva essa pose. Bíceps duplo de costas. O Dorian Yates é um dos nomes que todo mundo pensa nessa pose. E lógico, ele teve uma das melhores costas da história do esporte. Ele tinha muito detalhe e condicionamento, mas perdia nos braços e nas pernas. Outra menção importante é o Phil Heath. Com costas simétricas e braços gigantes, ele também tinha um duplo de costas excelente. Mas o rei dessa pose mesmo é o Coleman. A dorsal era grande e detalhada e o resto do físico de costas era assustador. No máximo, as panturrilhas e antebraços podiam ser batidos. Na expansão dorsal de costas, a gente tem o mesmo cenário da pose anterior. Uma disputa entre o Phil, Dorian e Ronnie. Mas novamente a gente tem o mesmo posicionamento. Ronnie ganhando dos dois, principalmente por causa do tamanho colossal das costas dele e pelos membros inferiores que ele tinha. Tríceps melhor lado. Tem muito atleta que fica bom nessa pose. O Andreas Munzer era o mais seco, com tríceps fibrando ao contrário, o peitoral todo estriado. Já o Jay Cutler tinha um tamanho bem maior e conseguia posar muito bem. Posando melhor ainda, tinha o Dorian Yates, que a maioria coloca em primeiro lugar. E o Phil Heath também, com braços gigantes, conseguia deixar essa pose muito estética. Eu acho que o Phil ganha deles, mas cara, é bem pessoal e tem mais de meia dúzia de bodybuilder aí que fica bom nessa pose. Então fica ao seu critério. Abdominais e coxas. Nessa o Shawn Ray leva. A estética e proporção dele era muito forte e o abdômen também, parece que foi esculpido. Mas contemporâneo a ele tinha o Flex Wheeler, um bodybuilder também muito estético e simétrico, e mais volumoso que um Shawn. Porém, acho que ainda assim o Shawn Ray fica na frente. E a última pose é o mais musculoso. O Phil Heath tem provavelmente o mais musculoso, mais bonito. Com as pernas cortadas, os braços e o peito muito cheios, ele no auge era bom demais. Mas o melhor dessa pose realmente é o Marcus Wu. Ele conseguia bater o Coleman em vários campeonatos e nessa versão dele de 2002, ele apresentou o físico mais freak do fisiculturismo. Nem pescoço o cara tinha de tanto músculo que ele botou.